minutinhos aqui dessa mesa maravilhosa da Rádio Cultura. E bom, gente, o nosso programa de hoje tem uma conversa muito especial com Júlio Macedo. Júlio, bem-vindo. Eu acho que você não tem nem 30 anos, né? Embora não pareça, mas eu já tenho 39 anos. Mentira! Nem são parece. 39. Olha, esse foi um elogio muito forte, viu? Valeu. Não parece, né? Muito jovem, e é por isso que, assim, eu admirando você pela forma como você se comporta dentro dessa sua trajetória política. A gente sabe que Júlio, ele foi candidato a prefeito na eleição passada, 2020, né? 2020. Claro, começando ali e chamando a atenção pelas suas palavras, pela sua convicção daquilo que você queria, daquilo que você acreditava, né, dentro desse contexto e fez uma diferença grande, né? Como é que você enfrenta isso até hoje? Como é que você enfrenta a política na sua vida, sendo um homem cristão, né? Como é que você consegue equiparar as duas coisas? Cidinha, a gente enfrentou bastante dificuldade no começo, né? Um jovem, a política já faz parte da minha vida há um bom tempo, mas não como candidato. A minha família, eu tenho irmãos que foram candidatos, meu pai foi candidato, mas eu nunca tinha participado efetivamente na política como candidato. A experiência que eu tive como cristão, assim, a gente nasce na nossa cultura aqui, a gente já é batizado logo católico. Nossos pais já têm essa tradição de a criança já se batiza. Então, assim aconteceu com todos nós, a maioria pelo menos, né, dessa geração mais antiga, vamos dizer assim. Aos 17 anos, eu conheci a mensagem evangélica, né? Uma irmã Cláudia e o irmão Nilson se dispôs a entrar em contato conosco, ia lá em casa. E para nós foi algo muito positivo, Nossa família era muito perturbada, assim, a gente estava em conflito constante, os irmãos, né? A nossa mãe sempre triste, sempre, meus filhos, parem com esses conflitos, parem com essas brigas, e a gente não conseguia. Principalmente por falta de conhecimento da palavra, dentro da própria família existem os conflitos, né? Isso, os irmãos que se tratam como inimigos, aquela coisa assim. A gente tinha rixas, coisa que acontece. A gente brigava sem motivo. Hoje a gente para pensar e a gente via que não tinha motivo. São coisas mesquinhas, coisas pequenas. E aí quando chegou a mensagem trazida pela irmã Cláudia e pelo irmão Nilson, aquilo dali transformou a nossa vida. Trouxe paz à nossa casa. A nossa mãe, ela ficou um pouco assim, sem entender, porque ela dizia: meu filho, eu pedi a Deus para que ajudasse vocês a se unir, mas assim, eu queria que vocês fossem católicos, nem eu. Mas eu disse: mas aí Deus tem várias formas de agir, né? Aí ela disse: mas é assim, eu ia para a igreja católica, e lá eu orava, rezava e pedia a Deus que trouxesse paz à minha casa, trouxesse união para meus filhos. E eu ficava triste com as brigas de vocês. E agora, de repente, vocês vêm dizer que vão ser evangélico. No caso, crente, né? Na linguagem popular, o pessoal fala: vai dizer que vai ser crente agora. Só que ela não conhecia a palavra, Aí ela começou a receber um estudo bíblico junto com a gente. Olha que maravilhoso. Quando os irmãos iam lá, ela ficava lá assistindo e participando. E hoje ela é muito mais crente do que nós, né? Acho que uma fé inabalável, porque ela já tinha uma formação cristã, de oração, de fé. É uma guerreira. Minha mãe, para mim, é uma guerreira, um exemplo de fé. Ela mora em Oricuri? Ela mora no sítio, na zona rural de Bodocó. Acompanhando a gente, né? Eu passei para ela a informação de sua mãe, Rádio Cultura, vai ter o programa. Então é isso. Então a vivência, o conhecimento do Evangelho trouxe paz à nossa casa, trouxe prosperidade. Eu não acredito que o Evangelho tenha a finalidade pura de prosperidade. Mas no nosso caso trouxe, né? Prosperidade. É o plano de Deus, né? Para toda a família. Isso. A gente vivia numa situação financeira muito terrível. A gente trabalhava tanto, meus irmãos trabalhava tanto e não conseguia nada, mal o que comer, não dava para comer. E era briga, era revolta, era raiva, era ódio. E depois que a gente começou a conhecer a pessoa de Jesus, o modo que Jesus apresentava o mundo e o que era o ser humano e o trato entre as pessoas, isso dali foi uma transformação em nossa vida. Amém. E a gente aprendeu a ver o mundo de uma forma diferente, tanto eu
quanto os meus irmãos. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, há paz e a união entre todos os meus irmãos que naquela época viviam em ódio, em conflito, em briga. Amém. Que coisa linda, Isso é né? maravilhoso, né? Então isso é algo que eu devo à mensagem. É o testemunho do Evangelho, né? Eu A devo paz. Isso, eles estão me ouvindo, a minha mãe está me ouvindo e sabe, conhece, sabe que foi assim. Né? Talvez eles saibam contar até melhor do que eu, porque cada um tem a sua experiência. Né? Mas fato que isso é inegável. Isso é inegável. E outra, a questão política, né? Onde foi que eu aprendi a falar? Agora esse menino crente, depois de tanto tempo, se envolve na política e levanta o questionamento. As pessoas, né, começam a lhe julgar. Porque a política, infelizmente, ela não é bem vista socialmente. Porque as pessoas exatamente não têm o conhecimento que deveriam em cima desse assunto. Que a política é algo muito bom. Muito bom. Assim como você tem esses olhos para a sua casa, eu acredito num testemunho ou num plano de governo que tenha também olhos para dentro da sua própria família, né? A sua nação, a sua casa, a sua cidade, vendo no mesmo contexto, assim. Exatamente, exatamente. Então, embora eu acredito que não seja o principal objetivo do Evangelho trazer prosperidade, trazer vida boa, mas a paz de espírito... Trazer, não é o propósito da palavra, trazer quando você pede mal, né? Quando você pede mal, que você faz o que não deve, aí não vai prosperar. Isso, mas o principal dádiva, a principal tesouro da palavra é a paz de espírito, a paz com as pessoas e a esperança, sabe? De você saber que você vai passar nessa vida, você vai morrer e no futuro tem uma esperança de outra vida. Isso acaba aqui. Júlio Macedo, é o seguinte, quando a gente está na política, nós, os crentes, os evangélicos, né, assíduos no evangelho, a gente entra na política e as pessoas não conseguem ver a nossa paz, essa paz que a gente quer transmitir, né? Isso é muito ruim, assim, de enfrentar, é difícil de enfrentar. É uma guerra espiritual bem forte. Exatamente, exatamente. E até a formação da personalidade, né? A personalidade, às vezes a gente quando não conhece a palavra de Deus, a gente acha que a gente é mais que a gente é uma pessoa que nasceu para ser subservente, que não tem direitos, que não tem... E aí a gente vê a palavra dizer, olha, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro do céu, você tem direito, você pode, é para você. E isso nos encoraja, isso faz com que a gente se liberte das amarras de achar que, eu não tenho nada, eu tenho que servir. Não sou nada. Eu tenho que servir a quem tem alguma coisa, ou eu tenho que ser submetido a quem tem alguma coisa, ou a quem tem fé. São escravos dos políticos que aí estão, eu não posso ter a minha própria linha, né? Isso, então a palavra de Deus, ela vem na pessoa de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, vem dizendo, olha, você é filho de Deus, você é herdeiro do céu, você tem a esperança de uma vida eterna, você tem direitos, você pode ser feliz. Mesmo em tantos problemas, e aí é onde está a paz, que eu acredito, eu vim trazer a paz. Não é uma paz no mundo, mas é uma paz de espírito. É uma paz de entender o que está acontecendo e saber que isso vai passar, que não termina aqui. Então isso nos dá uma nova vida, uma nova forma de viver. Eu acho muito lindo a pessoa na política, ela levantar essa bandeira, a bandeira de Jesus, porque a gente vê que muitos políticos, mesmo evangélicos, eles não falam de Jesus dentro do ambiente, né? Fica aquela coisa, muito poucos dele, não é, pastora? Fala sobre a pessoa de Jesus, fala sobre suas convicções evangelísticas, né? Os planos que você tem, porque o crente vai para a política, mas ele tem planos com Deus ali, né? É verdade, Cidinha, quando fala lá em Provérbio 29:2, né, que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então, que justiça é essa, né? Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Então, que justiça é essa? Será que os governantes, eles estão mesmo nessa justiça de Deus para governar? Será que eles têm mesmo conhecimento dessa justiça para governar o povo? Sabe, eu ando nos bairros, eu vejo tanta necessidade e a gente sabe que com pouco a gente divide.
a gente faz uma cesta básica, a gente socorre alguém. Então, onde é que está o socorro do povo? Onde é que estão os governantes para socorrer o povo? Porque a gente sabe que Deus levanta homens e mulheres de Deus para socorrer, para ajudar, né? E quando as pessoas elas governam com justiça, com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, eu acredito que o povo iria sofrer menos. Eu acredito que tem muito mais para fazer. Eu acredito que o cristão na política ele faz sim uma diferença, principalmente se ele tiver misericórdia no coração, se ele tiver amor. Vendo por esse contexto, é muito bom ter um crente, né, dentro do governo, porque ele tem esse olhar de amor. Que às vezes quando o Júlio, as pessoas falam no projeto social, tal, é distribuir cesta básica, a gente já fica com medo, tá? Não vou não, porque ali só vai ter os parentes de fulano, ciclano, beltrano, e não vai dar pra mim, não vai sobrar pra mim, mesmo que eu esteja passando fome, necessidade, a gente fica sem esperança. Então um homem que levanta a bandeira de Deus nesse contexto, dentro desse ambiente, ele é a esperança, né? Você sabe, Júlio, que eu tenho um sonho de ver pessoas ajudando os mais necessitados, sem se promover em cima dessa pobreza. Isso. Sem precisar tirar foto dessas pessoas recebendo essas cestas básicas, porque ali ele está fazendo a obrigação. Então eu fico triste quando eu vejo pessoas tirando foto e se promovendo com aquela família que está passando necessidade, porque veja bem, a gente tem um projeto social e nós tiramos fotos das doações, não da família. Eu acho importante você preservar essa família, não expor ela a essa humilhação, porque se ela já está num momento de necessidade, imagine você ter que se promover em cima disso. E você esperar um momento político para fazer isso. Não, isso deveria ser feito em todo o tempo. Então eu acredito que das coisas que precisam mudar muito é o olhar de misericórdia para os mais necessitados. Com certeza, isso precisa ter uma abrangência maior. Né? E a gente vê também uma coisa que eu queria comentar, né? O cristão, seja ele cristão ou não cristão, não consegue descer dos palanques depois da política. É uma coisa que eu observo. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas nossas autoridades. Então, independente de A ou B que ganhe, que se torne um presidente ou que se torne um prefeito, nós como cristãos, a Bíblia manda orar pelos vossos governantes. Mas as pessoas elas têm um espírito de concorrência tão grande na política que elas não conseguem cumprir a palavra quando diz ore pelo seu presidente, ore pelo seu prefeito, porque você não é do lado, você é oposição, então exatamente. Você já fecha o coração para orar, você já fecha o coração para abençoar. Então eu quero trazer essa luz dessa tarde para você que é cristão. Quando passar as eleições, você não tem um candidato mais, você tem um governo. E a Bíblia diz que aquele que se rebela contra as autoridades e contra o governo, se rebela contra o próprio Deus. Então veja como isso é sério. Está lá em Romanos, você pode ler Romanos capítulo 13, do versículo 1 em diante, como um cristão deve se comportar diante de uma autoridade. Você tem que diferenciar uma autoridade de um candidato. Um candidato é um candidato, uma autoridade é uma autoridade. É isso? É verdade. Toda autoridade é constituída por Deus, né? Ninguém governa um povo se Deus não o permitir. Isso. Mas muitas vezes Deus permite um governo para o bem ou para o mal. Eu acredito que a escolha do povo, Deus não interfere no livre-arbítrio, não é isso? Infelizmente como, o povo Deus não escolhe. Né? Deus abençoa. No caso de Faraó, né? Deus diz, eu levantei Faraó no deserto para mostrar ao mundo o meu poder. E eu endureci o coração de Faraó por causa da rebeldia do meu povo. Por causa da rebeldia do meu povo, eu endureci o coração de Faraó. Então, o governo, ele nem sempre segue a vontade de Deus, embora seja permitido por Deus. Sim. Tudo é permitido por Deus. Né? Deus não pode interferir, né? Você é livre. Não que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma coisa. A permissão de Deus é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bom a gente lembrar agora, nesse horário político, que Deus não vota, Ele deixa você votar. Exatamente. Adorei. É verdade. Deus deixa você escolher. Exatamente. A gente às vezes fica achando que Deus é quem está governando, não é bem assim. Fica à vontade de se vir com o seu governo. Deus diz que Adão foi expulso do jardim para lavrar a terra que fora tomada. Ele não queria, Deus disse, tome a sua. E ele aí agora...
E Deus entregou. Aí Adão foi do lado errado, se queimou, né? E às vezes a gente acha, fulano está sofrendo, é culpa de Deus. Deus disse, eu entrego cada um na mão do seu próximo. E todos nós pagamos um preço por causa do erro de Adão. Isso, e dos nossos erros também. Nossos Porque erros. às vezes, se a gente estivesse no lugar de Adão, será que não fazia o mesmo? Então Adão, No lugar de Eva. Adão escolhe errado e até hoje a gente paga o pato, velho. Eu acho que a gente também A faria... soberba dos olhos, infelizmente, é uma coisa que existe, né? Será que a A gente... soberba dos olhos, a vontade do coração, da alma, da carne, essas coisas Às atrapalham vezes as bastante. pessoas colocam a culpa em Adão, mas será que a gente no lugar dele e a mulher no lugar de Eva não faria também? Eu acredito, Júlio Macedo, que Deus ele abençoa o cargo, a autoridade em si, mas a pessoa ela sempre vai ter suas escolhas, nem todo governante governa para Deus, né? Isso é bem claro. Com fome, né? Uma né? nação bonita, assim, negócio. Eu tenho falado para o meu grupo político, e isso é um ponto muito importante, que qualquer coisa que eu for fazer como político, como governante de um povo, a espiritualidade do povo é principal. Né? Como eu posso colocar uma roupa na pessoa, a pessoa vai para a lama novamente. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar, eu como político, que é o meu papel, né? Eu sou um político, eu não sou populista, eu sou um político que tem ideologias, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer. Eu não sou aquele político, eu quero governar. Porque tem político que é assim, tem reis que quer o governo, não quer nem saber, eu quero mandar. E tem aqueles governos que governam para um propósito. Então, tem um propósito. E esse propósito que eu pretendo... E a política é exatamente isso, é ter um propósito. Envolve a moral do povo. Não a moral no sentido de fulano é imoral, mas no sentido do que as pessoas gostam, do que as pessoas querem, do que as pessoas acreditam. Isso será fundamental. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, Jesus, como esse é lindo. Que né? versículo maravilhoso. Então, se o meu povo pensar em coisas boas, se o meu povo buscar coisas boas, o governo vai ter êxito. Agora, um governante ele não vai pegar o povo e dizer assim, vai ter que ir por aqui, não é assim. Então, e aí onde está a maioria dos governantes no Brasil, vamos falar no contexto aí do mundo, consegue se manter para não especificar. Um propósito, né? não consegue se manter no Os propósito. governos muitas vezes só querem usufruir do cargo. Não tem a intenção de querer coisas boas para o povo nem para si, só querem usufruir. Então, eles são crias, né? Esse é um problema. Então, um dos principais trabalhos que a gente vai precisar fazer para querer fazer alguma coisa pelo povo é mudar a mentalidade. Nós temos uma mentalidade onde as pessoas não acreditam. A gente tem que fazer as pessoas acreditar que dá, que é possível, que dá para fazer. A gente tem que fazer o povo acreditar que ninguém está só, que todo mundo precisa de todo mundo. As nações desenvolvidas, o vizinho ele presta atenção no que o outro está fazendo, se fulano está bem, se está mal. Tem essa consciência. Aqui, o marido está espancando a mulher. Que importa? A mulher dele? Não é assim que funciona. O patrão está tratando mal o empregado. Oxe, que importa? Não é eu? Não, a gente tem que se envolver nessas coisas. É cruel isso. Tem que se envolver nessas coisas. O esposo está agredindo a esposa, denuncia, liga para a polícia. O meu vizinho está batendo na esposa aqui. Então, é preciso mudar essa cultura de cada um por si, Deus por todos. Não é bem assim, não. A gente tem que ser um pelo outro. Claro. E a ordenança bíblica é essa, uns pelos outros, uns aos outros, uns carregam as fardos dos outros, né? Seria muito bom se as pessoas tivessem continuado com essa cultura, né? Como nos princípios. Às vezes a gente acha que Jesus era muito bonzinho, ele falava coisas que é para ser bonzinho. Não é bem assim, não. Quando Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo, é porque se a gente não cuidar do nosso... Por exemplo, eu tenho uma criança, eu não cuido dela. Não é meu filho meu, que se vire para lá. A criança passa fome, a criança não estuda, é abusada, é agredida, se transforma num cidadão violento, que desconhece as leis. Mais tarde, ele vai te prejudicar. E quando ele tiver com a arma na mão, apontada para ti, tu vai dizer, não me mate não faça isso comigo não. Ele vai dizer, oxe, tu se preocupou comigo? Quando eu estava passando fome, quando eu estava lá na miséria, eu não estou justificando. Eu estou dizendo que existe isso.
que muitas vezes as pessoas são violentas por causa da vida que vivem, por causa do sofrimento que passa. Então, ele adquire essa cultura violenta. Por isso, muito importante, a todos que estão me ouvindo agora, é muito importante para nós, não por mim como político, mas para nós como povo, devemos nos preocupar uns com os outros. Nos preocupar uns com os outros no sentido de ajudar a pessoa a ficar bem. Seja com ensinamento, seja com alimento, seja com segurança, denunciar qualquer agressão que tiver, qualquer humilhação, qualquer racismo, denuncia. Vamos agir como um povo que se preocupa um com o outro para que a gente possa diminuir a violência, para que a gente possa diminuir a pobreza. Então, isso é fundamental. É verdade, é fundamental. Tem que ter um coração muito amoroso para ter esse plano, esse projeto, né? Tem que vir de Deus mesmo, né, Júlio? É verdade. Pois é, e aí então, você está falando nesse contexto, sabe o que eu imaginei? Que a sociedade, a igreja cristã, os cristãos, os crentes, eles são perseguidos desde o princípio, desde o começo, desde as primeiras igrejas, e até hoje existe essa perseguição dentro da sociedade, dentro do campo político, principalmente, né? É muito difícil um crente se erguer dentro da política e permanecer com suas convicções ali e ser uma voz. Não é verdade? É preciso gritar, às vezes, porque a sociedade, ela massacra, ela persegue. Isso, mas a Bíblia tem testemunho que por amor de um homem se salva uma nação, né? Se você encontrar um, que nem disse por Ló, vai lá, encontra um. Se tu encontrar um que sirva a Deus, eu salvo a nação. Sim. Pronto. Eu quero que aqui que aqui no nosso lugar pelo menos tenha um. Se não for eu, mas que apareça um e que nos salve. E você né? sabe, para completar essa nossa fala, lá em 1 Pedro 2,17 diz que você deve tratar com respeito todos. E a gente vê muito nessa política, quando está em época política, os irmãos, eles esquecem que são irmãos quando votam contrário, quando tem uma opinião contrária. Então, assim como o Júlio Macedo falou, que antes de tudo nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Antes de você ser um eleitor, antes de você ser um político, você é um filho de Deus. Então, que você não possa esquecer disso nesse período, né? E não ficar aí brigando, atacando pessoas. Eu observo que as pessoas, em vez de observar projetos e princípios, eles observam as pessoas e atacam pessoas em vez de propostas. Então, o político é que tem proposta, que tem princípio. Não só você ficar discutindo, atacando pessoas nas redes sociais, chamando disso ou daquilo outro, mas quais são os princípios, quais são as propostas de governo. Isso é o que importa, não é isso? É verdade. Exatamente. Então, é importante a gente atentar para as ideias. Sim. Atentar para os projetos. E tirar esse negócio de estar agredindo as pessoas. Você vai votar num projeto. Porque, na verdade, a gente tem que apoiar. Não é uma pessoa só que governa. O que a gente mais vê hoje, infelizmente, mudando só um pouquinho o contexto, o que a gente mais vê hoje é que os políticos, eles não falam mais nos seus propósitos. A propaganda política, as pré-campanhas, principalmente hoje, é da agressão. Né? Do querer colocar fulano para baixo, inferiorizar, ridicularizar e pronto, não tem mais aquele negócio, meu projeto é esse, eu vou acabar com isso, né? Aí quando se vê diante da imprensa, que a imprensa começa a questionar, aí começa a inventar um projeto, criar uma ideia e tal, e tal, e tal. Sabe? Mas seria muito bom ouvir, né, Júlio, dessa forma, pastora, ouvir, dizer quais são os seus projetos, o que você tem para isso, para aquilo, seja a imprensa dentro da sua realidade, né? Seja a imprensa no seu local, seja a imprensa em todo tempo. Sim, nós somos os questionadores, formadores de opinião e eleitores também. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: pessoas pequenas falam de pessoas e pessoas grandes falam de propostas, projetos. Então, que a nossa nação seja tão grande a ponto de observar propostas e projetos. É verdade. Hoje a política está muito personificada e isso não é bom. Isso não é bom. Não podemos depositar nossa confiança apenas em uma pessoa, Sim. Né? Mas em um grupo. E aqui a gente vê a personificação tanto na política local como na política nacional, estadual. E isso não é bom. O conflito, a gente tem que entender que hoje a gente está numa situação em que fulano é de Deus e fulano é do diabo. E não é bem assim. Todos somos de Deus. Agora, a gente pode fazer coisas que desagradam a Deus e o outro pode fazer coisa que agrada a Deus. A igreja e o evangelho e os líderes evangélicos têm que ter um certo cuidado na relação com a política. A política ela é diferente da religião. A política é um reino do mundo.
A religião é um reino do céu. Sim. Claro que, por exemplo, eu como cristão, se chegar um momento em que eu tiver que decidir entre reino do céu e reino da terra, eu vou ter que decidir pelo céu. Mas enquanto a política me permitir agir dentro da conformidade cristã, a gente tem que agir. Sempre houve essa relação de política e religião. Por exemplo, a primeira instituição que houve foi a instituição religiosa, não existia Estado, existia a igreja. Exatamente. Primeiro a família, foi a primeira instituição humana, segundo a igreja e terceiro o Estado. Sim. Antigamente, todos os reis eram confirmados pelo sacerdote. O sacerdote confirmava ou não o reino, né? Mas o sacerdote ele não fazia campanha para o rei. Ele confirmava ou não. Não existia. Ele dizia se Deus abençoava ou não. Então, não é aceitável que o sacerdote fique subindo em palanque, pedindo voto, fazendo campanha. Isso não é aceitável. O sacerdote pode sim confirmar, dizer, ó, esse aqui está na vontade de Deus, esse ali não. É uma pessoa que eu acredito, que tem um projeto assim, é também uma pessoa que crê em Deus, que tem a palavra, né? Dá o seu conselho, ele pode direcionar. Então, o sacerdote, ele pode aconselhar o político, ele pode dizer, ó, isso aqui, assim, isso ali, Deus... Porque muitas vezes nós que estamos na política, nós ficamos muito materialista, muito humano, muito terreno. E o sacerdote, como ele tem uma função mais espiritual, ele tem mais essa habilidade de orientar, né? Quando é um bom sacerdote, porque nem todo sacerdote é um bom sacerdote. A gente vê muitas vezes na Bíblia, né? Sacerdotes que se desvirtuaram, que foram contra Deus, alguns castigaram e voltaram atrás. Mas é isso, eu acho que a relação entre política e religião, a religião pode confirmar um governante ou reprovar um governante? Pode, não tem problema nenhum. Isso desde o tempo antigo que existe. O que eu acho inadequado é se fazer das igrejas palanque político. Isso não pode. Isso, concordo. Pastor, sacerdote, padre, não deve ficar fazendo campanha política para o candidato. Até levar para o púlpito, né? Levar para o púlpito. Até porque ali no meio da igreja existe A e B. Então ali a gente está para acessar o pessoal com o coração a Cristo e não a A ou a B. Então o centro da igreja sempre é Cristo. Exatamente. Sempre é Jesus. Né? Não podemos tirar os olhos de Jesus. Se tirar, cai. Se tirar e botar olhos em homem, a igreja cai. A igreja se divide, cai em contenda, porque está sendo focada em homens e não em Deus. Né? Então tem que ter cuidado com isso. Júlio, que conversa maravilhosa, né? A gente não vai parar, a gente não quer parar, mas o horário vai passando, a gente vai estendendo, né? Sua vida cristã hoje, como é que está sendo? Assim, depois que você apareceu no ambiente da política, né? Como é que está sendo a sua vida? Tenho sempre conservado a fé, né? Quero fazer que nem Paulo, quero combater um bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Isso. Eu estou sempre mantendo a fé. É difícil, porque às vezes a gente chega em situação em que o sistema força. A situação também dá vontade do povo. O povo às vezes, por exemplo, eu sou um governante. Eu sendo governante, às vezes eu vou ter que fazer coisas que não é o que eu estou dizendo para fazer, mas é o que o povo está querendo. O sistema em si é corrompido, né? Exatamente. Agora, cabe a mim, como governante, puxar o lado para o lado certo, puxar o povo para o lado certo, né? Mas, às vezes, acontece isso. Dentro do grupo político, às vezes, tem pessoas que têm certas ideias e você tem que suportar, né? A gente tem que suportar uns aos outros, como diz o ensinamento. Mas eu posso dizer uma coisa, que hoje, se eu tenho essa capacidade de estar aqui, de me expressar, de falar dessa visão de mundo que eu tenho, é graças ao ensinamento que eu tive. Eu também fui pregador do Evangelho, na igreja eu falo pregador do Evangelho lá no púlpito, né? Hoje eu me dedico mais à política, mas assim, no começo eu me dedicava mais, eu até pensei em ser pastor, mas não deu certo. Então, eu aprendi... Essa é a bondade da igreja evangélica, que pegava, colocou, Júlio, vai lá, tu vai pregar. Eu digo, se eu pregar... A primeira vez que eu fui pregar, eu tremia mais que uma vara verde. Tremia. Mas isso é um ensinamento, então eu sou grato
a igreja que me apoiou, aos irmãos Eu que acho se que dispôs. tremer faz bem, que é um compromisso, né? É, Quando você não tem compromisso, você vai lá e fala sem pensar, sem analisar. Quando você treme é porque você tem um compromisso com o que você vai dizer com aquela palavra. mas tem, Então a vara verde é muito bem-vinda. mas tem que fazer, tem que ser assim. Quando vai, Júlio, vai lá à frente. Eu tinha medo, eu achava que, mas eu ia. Então, na vida. Eu acho as pessoas que não tremem assim muito soberba. Então, aí eu quero dizer ao povo que muitas Tem vezes todos, o né? povo não tem coragem de se dispor. E a gente não deve ter medo de errar. Se você está pensando em fazer algo bom, faça. Se é bom, você analisa. Eu sempre faço assim. Deus quer, Deus permite, a natureza permite, então dá para fazer. Né? Só não dá para fazer quando Deus não quer e quando a natureza não permite. Isso. Aí agora eu sei, então dá para fazer. Então Júnior, vamos lá participar no programa de Deus quer, a natureza permite, então eu vou. Então vamos que vamos. Alguns amigos disseram, tu vai negócio político, eu digo, tem nada não, vamos conversar. Eu sou político e sou de Deus, não sou... Amém, glória a né? Deus. E é tão bom a gente poder trazer esclarecimento, né? Porque se a gente não pegar os nossos irmãos que têm todo envolvimento com esses contextos, a gente vai trazer pessoas aqui que trabalham na imprensa, pessoas que trabalham na política, pessoas que trabalham no comércio, pessoas que trabalham com a educação, em todas as áreas, sendo cristão, para trazer o seu testemunho de vida com Jesus dentro da sua realidade, né? E nós estamos muito felizes de ter tido você hoje como nosso convidado. Muito obrigada pela sua presença, pelo carinho, e continue sendo esse homem forte em Deus, na palavra, tendo essa conversa olhando bem dentro dos seus olhos. Eu acho que você nunca vai, né, abandonar os propósitos. Eu acredito em você, Júlio. Amém. Vai com fé, vai com Deus, que tudo vai dar certo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua vida, Júlio. Que você seja sempre um canal de bênção por onde você passar. A bênção do Senhor esteja sempre na sua vida. Amém? Amém, pastora. Muito obrigado, Cidinha. Muito obrigado, pastora Lidiane. Então, quando quiser, pode me chamar. A gente vai estar sempre aqui conversando com o povo. Teremos outros assuntos, outros momentos. Vamos sim. Vamos conversar. O povo precisa ouvir a mensagem e a gente precisa falar sempre coisas boas. Muito obrigado e até mais. Até mais. Programa Acertando o Alvo. Apresentação